trabalho em si, ele é um pouco meio diferente. Igual eu falei no começo aqui, a gente tem uma visão fora de como funciona, né? Antes de entrar, eu tinha aquela visão, eu pensava assim antes de entrar, porque a mídia, ela passa uma coisa, às vezes, muito polêmica, né? Ela aumenta muito a situação. Antes de eu entrar, eu achava que eu ia chegar no presídio, eu ia passar por essas situações de rebelião, e refém, sabe? E os presos ameaçar a família porque o preso te conhece, aquele negócio todo. E achar que só interrompendo, e achar que, por exemplo, a gente ouviu falar que antigamente, dependendo do preso, pelo menos aqui em Goiás não tem mais isso. Que na cela do preso ia ter a televisão, ia ser uma cela tipo o nosso cenário aqui, com ar-condicionado, televisão. Hoje em dia, aqui no estado de Goiás, não tem mais isso. A gente sabe que antigamente aí tinha muito isso nos presídios, né? Mas, pelo menos aqui em Goiás, de uns 4 anos para cá, isso aí mudou bastante. Na verdade, mudou tudo praticamente, né? Mudou tudo mesmo. Nem visita íntima tá tendo mais? As unidades prisionais mudaram bastante. Então, assim, na minha cabeça era isso, né? Eu ia chegar lá, o meu maior medo em si, de entrar, não era o medo do preso, era o medo de trabalhar com o cara, né, assim, corrupto, que fosse querer me oferecer vantagem ali, né, para fazer parte. Esse era o meu maior medo, porque eu não ia querer aceitar, e aí poderia ser que desse alguma merda, né, desse alguma treta ali. E já teve algum preso que ofereceu um benefício para você? Conta a história para eles aí, para nós. Tipo, chegar assim, ô policial, tem como você pegar e fazer tal coisa, te dou, sei lá, 10 mil, alguma coisa? Então, se tratando da minha pessoa em si, eu nunca recebi propostas assim, né? Nenhum preso nunca me ofereceu uma proposta dessa forma. Mas já presenciei colegas recebendo proposta, né? Em várias situações já presenciei. A gente fazendo um procedimento, e aí no ato do procedimento da tranca do banho de sol, depois que termina de fazer a tranca, a gente vem fazendo um confere, e o preso chama às vezes o servidor ali na porta da cela, né? O servidor vai lá para poder conversar com ele, e ele às vezes faz um gesto, uma fala baixa, um bilhete. Eu já presenciei esses 3 tipos de situação: o preso entregar o bilhete na mão da polícia, o preso gesticular, né, fazer gesticulação de celular e dinheiro, o preso falar baixinho, né, para o servidor. Então já presenciei tudo isso aí. Só que, igual eu falei para vocês aqui, isso é tudo minoria dentro das unidades prisionais. A situação de corrupção, de se tratando de servidores, isso você quase não vê. A verdade é essa, você quase não vê. Graças a Deus a polícia tem mudado muito, né? Principalmente dentro das unidades prisionais, tem mudado muito a visão em relação a isso, né? Não sei o que acontecia antigamente, já ouvi muitas histórias, mas não vem ao caso aqui. Mas pelo menos hoje, pela minha experiência, o que eu presencio, né, a gente quase não ouve falar mais disso. Então já presenciei muito os presos ali oferecendo, e deu ruim pro preso, né? O servidor tirou o preso, fez o procedimento, conduziu até a delegacia ali, fez o registro de ocorrência, e ele vai responder um processo administrativo, que o processo administrativo vai até implicar ali no processo dele, na pena dele, né? E vai atrasar. Os presos, quando eu chego lá no presídio, né? Alguns presos perguntam: ô doutor, e a visita íntima? Sabe como é que vai ter? Quando é que vai ter? Não sei o que. Eu falei, cara, enquanto tiver o nosso governador, sem chance. Sem chance de visita íntima, sem chance. Já vi até alguns casos engraçados aí de que a gente não tem visita íntima aqui nas unidades prisionais de Goiás desde 2020, quando começou a época da pandemia. Então o governador adotou isso aí como uma regra, né? Eu concordo. E eu também concordo, né? Tá achando que, tipo assim, o preso acha que lá no presídio é baderna, eles fazem o que eles querem. Pelo menos aqui em Goiás, falando no estado de Goiás, eu não sei como estão nos outros presídios, mas aqui no estado de Goiás não é assim. Talvez alguém vai discordar de mim, né?
Algumas pessoas que verem esse vídeo aí vai discordar, principalmente familiares de preso, mas a verdade é que a visita íntima eu concordo de não ter mesmo, né? A unidade prisional ela não é um hotel para o preso satisfazer suas vontades. A unidade prisional é um lugar onde o preso tem que ir para pagar a sua pena. Ele cometeu o crime lá fora, então ele tem que pagar a pena dele da forma que tem que ser pago, né? Lá não tem que ser baderna, não tem que ser fofo, não tem que ser motel para o preso satisfazer suas vontades. Lá é um lugar de cumprimento de pena, né? E nós, como os policiais que estamos lá dentro trabalhando, apenas aplicamos a lei. A verdade é essa daí. Pois é, e em relação ao presídio, né? Não é todo igual o pessoal pensa, nossa, você vai sempre no presídio, o advogado criminal vai sempre no presídio. Não, o advogado criminal, muitos advogados criminais nem vão no presídio. Eles pegam e fazem por videochamada, conversam com o preso através de videochamada, para não ter que se deslocar até lá. E quando tem que se deslocar, geralmente alguns advogados cobram por fora a visita. E nós preferimos conversar pelo videochamada porque nós temos que dar satisfação para o nosso cliente. Por exemplo, sai uma sentença, ele vai se intimado, mas eu particularmente, como advogado, eu gosto de informar ao preso, falar, cara, você foi condenado, cara, você foi absolvido, falo quanto que ele pegou de pena, só que eu prefiro fazer isso por videochamada para não ter que ir no presídio. E muitas pessoas acham que pelo fato de nós sermos advogados criminais, nós sempre estamos lá no presídio. Nós todos os dias estamos batendo um pontinho no presídio, nós estamos lá no presídio. Não, não é assim que funciona. Nós só vamos no presídio quando tem que pegar uma procuração, por exemplo, ou nós enviamos por e-mail da unidade, os policiais penais imprimem essa procuração, o preso assina, devolve pelo e-mail, nós juntamos no processo e vou no presídio, igual eu falei, quando é para pegar uma procuração, que não tem como, ou quando não tem horário de videochamada disponível, aí eu tenho que me deslocar até o presídio. Mas, nesse deslocamento, eu aviso a família e pego e cobro por fora. Porque o meu trabalho é defender o preso, não ir ficar passando recadinho para preso. Até porque, pela minha experiência, eu vejo que tem dois tipos de advogados. Tem um advogado porta de cadeia, que está lá todo dia. Na porta da delegacia também. Ele está lá todo dia você vê o mesmo advogado lá, ele vai falar com o mesmo preso, às vezes com algum outro preso diferente, mas todo dia ele está lá. Todo dia ele está lá. Esse aí é o famoso advogado porta de cadeia. Todo dia o cara está na unidade prisional para falar não sei o quê, porque a gente sabe que processo, algumas fases, tem seus prazos ali e é um pouco demorado. Igual o Thiago falou, não tem necessidade do advogado estar todo dia na unidade prisional falar com o preso, né? E o outro tipo de advogado é o advogado que, na minha visão, eu acho que é o cara que faz um trabalho mais sério, né? É o advogado que trabalha no processo mesmo. O cara trabalha no processo, ele não tem a necessidade de estar todo dia visitando o preso na unidade prisional. É igual o Thiago falou, apareceu alguma situação ali do processo do cara, saiu alguma coisa, o advogado, ele tem a prerrogativa dele de ir lá na unidade, explicar para o preso o que aconteceu, né? Ou ele pode fazer ali uma solicitação de videoconferência e conversar com o preso através da vídeo, né? Até porque é raro você ver um advogado que trabalha no processo mesmo aparecer na unidade prisional, igual o Thiago falou, tem uns que nem vão lá, às vezes o cara fala com o preso pela videoconferência mesmo, porque ele está mais empenhado em trabalhar no processo do que está todo dia em cadeia. Às vezes esse advogado ele vai lá na unidade prisional, mais recorrente, porque às vezes esse cliente dele, né, às vezes indicou algum outro preso para ele que está precisando do advogado, e o cara vai lá conversar para saber qual que é a situação, né, às vezes nem vai, às vezes marca uma videoconferência, mas alguns advogados preferem ir na unidade para passar mais uma credibilidade, né, indo até o local. Só interrompendo. Geralmente é aquele preso que não tem a confiança no advogado porque conheceu o advogado agora. Então nós preferimos ir, eu particularmente prefiro ir no presídio para ter a confiança daquele preso. E também esse preso, se você tiver a confiança desse preso, cara, ele vai te indicar outros clientes lá dentro do presídio. Cara, se você pegar e falar assim, não, às vezes você nem precisa. Eu já recebi uma cartinha uma vez da mãe do preso falando,
deixa escrito. Posso até mostrar para vocês depois. O preso pegou e escreveu, falou assim, mãe, fala pro doutor Thiago que tem um rapaz aqui, chamado fulano assim, assim, assado, que ele tá precisando de advogado, fala pro Thiago vir cá falar com ele. Cara, se você tiver a credibilidade do preso, isso vai acontecer. O advogado nem precisa perguntar para ele, cara, você conhece alguém que tá precisando de advogado? Você nem precisa. O preso já vai te falar, fala, doutor, ó, fulano de tal, tá precisando de advogado, fala para ele depois. Exatamente. Até porque o preso reconhece o advogado que faz um trabalho sério. E por experiência, eu já vi várias vezes, muitos presos, muitos mesmo, ele tem 2 advogados. Ele tem o advogado que trabalha no processo, que é aquele cara mais sério, e ele tem o advogado de recado, que é aquele advogado que está todo dia lá na cadeia passando recado para ele. Né? Eu já presenciei isso aí inúmeras vezes. O preso ele tem 2, 3 advogados. Né? Então um advogado está trabalhando mais sério no processo e o outro está ali passando recado. Fazendo os corre. Fazendo os corre aqui fora. Né? Então assim... E é perigoso desse advogado ser o promotor de justiça na denúncia, entender que esse advogado faz parte da organização criminosa. O advogado vai perder o réu primário dele à toa. Exatamente. Até porque aqui em Goiás já aconteceram alguns casos de advogados que foram mortos por facção criminosa, né? Até mesmo ali pela alguns amigos do preso, ou pelo próprio preso, mesmo depois que ele sai, porque o cara, ele se envolve tanto, né, que acaba que envolve até a família do preso também. Então o advogado ele fica vulnerável em relação a isso. Né? Para o pessoal que está começando agora, os advogados mais novos que estão começando agora, o que eu falo para vocês é o seguinte: se vocês atuarem na área criminal, geralmente alguns vão buscar essa área porque o dinheiro vem mais rápido, né? O cara tem um retorno mais rápido, porque convenhamos que se o cara fica 5 anos na faculdade estudando, ele quer ter um retorno disso. Ele estuda para o OAB, que é uma prova difícil pra caramba, o cara quer ter um retorno. Então, geralmente, no início ali, ele prefere ir para a área criminal, que vai ter um retorno mais rápido. Ele já estagiou, ele já conhece outros advogados que já passaram de algumas informações para ele, você trabalhar aqui, você vai ter um retorno mais rápido, tá? Então às vezes o cara vai, né? Mas o meu conselho para vocês é o seguinte: vai, mas trabalha no processo, que às vezes você vira esse tipo de advogado de recado, depois que você entra nessa onda aí, já era, porque até mesmo você perde o respeito pelo preso, né? Dentro das unidades prisionais, já cansei de ver. Às vezes o preso, você vai conduzir o preso para falar com o advogado, o preso ele já pergunta, o senhor já sabe, o senhor sabe qual é o meu atendimento? É visita ao advogado. Às vezes você fala para ele, não, eu sou advogado. Quem que é o advogado? É fulano de tal. Por experiência própria, já o preso fala assim, senhor, se o senhor puder voltar para a cela, porque eu não quero falar que você é advogado não. Tem isso mesmo. Não quero. Ou então, às vezes, o preso fica lá esperando o advogado e ele não comparece. Então o cara já sabe que aquele advogado ali, ele não tem a credibilidade. Isso acontece com recorrência. Muita recorrência. Quantas vezes o Marcos já falou para mim que estava esperando o advogado, estava lá com o preso esperando o advogado não entrou na videochamada. Exatamente. Isso acontece demais. E aí, às vezes, tem um prazo, né, que o advogado, o preso tem que ficar esperando o advogado, que é o mesmo prazo do tempo que ele tem para falar, conforme a portaria. E o preso simplesmente fala assim, senhor, eu não quero ficar aqui esperando esse advogado não, se eu puder voltar para a cela, não quero falar com esse cara não. Ele fala assim, por quê? Porque o advogado já não tem mais a credibilidade. Ele já quer passar para outro. Não importa se ele já pagou para esse advogado, ele quer pagar para outro. Ele já perdeu dinheiro, ele quer pagar para outro agora. Geralmente é assim que acontece. Então se você entrar nessa onda aí de recadinho, e tudo, vou ganhar dinheiro, você vai, mas você não vai ter aquela credibilidade de um advogado sério.